vai prejudicar. Ó, iniciamos a gravação. Que ótimo, foi só falar e deu certo. Ok? Então, mais uma vez, pessoal, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite mais uma vez aos nossos convidados, ao Bruno Jimenez e à Vitória Luiz. É uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas que estão aqui nos assistindo. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa da USP, na cidade de Pirassununga, no interior do estado. O nosso objetivo, ao promover os diálogos, é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, vivências e de pontos de vista que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O meu nome é Augusto Halber Gameiro, eu sou professor da FMVZ da USP e um dos pesquisadores do LAI. O encontro de hoje também faz parte do programa da disciplina de gestão aplicada para médicos veterinários da FMVZ USP, e conta com o apoio do Grupo de Estudo de Custos, o CONSTARE, que também é um grupo do nosso laboratório do LAI. Eu gostaria, então, de dar as boas-vindas a todos e todas, tá? E queria apresentar para vocês, então, a nossa moderadora da noite de hoje. Então, com muita satisfação, eu queria dar boa noite, convidar, então, para assumir aqui a Vitória Tofolo Luiz. Ela é agroecóloga pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Atualmente, ela é mestranda em zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a FZEA, da Universidade de São Paulo, e ela também é aluna do MBA em Gestão de Pessoas da Exalc USP. A Vitória também é do nosso laboratório, uma pesquisadora do LAI, tá? Então, Vitória, muitíssimo obrigado por você estar aqui nesse encontro que é muito especial para nós. O Bruno é uma pessoa muito querida, assim como você, então a gente escolheu uma dupla aí à altura para gerenciar os nossos trabalhos de hoje. Então, eu te passo a palavra daqui para frente, desejo a todos e todas uma ótima noite. Muito obrigada, professor. Já agradeço também a oportunidade de estar participando do Diálogos do LAI. É um projeto que eu admiro muito, inclusive já trabalhei no Diálogos do LAI, então é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu começo essa pequena apresentação trazendo um conceito, uma reflexão para vocês. Porque a gente sabe o quão é importante os consultores aí no mundo e para a pecuária. Então vamos lá para a nossa reflexão. Ser consultor é acordar cedo, enfrentar a lama, sol, chuva e estrada. É se colocar no lugar do produtor, é revirar a cabeça para encontrar a solução. É estudar, praticar, aperfeiçoar. É saber que sempre vai ter alguém te esperando. Por esses e outros motivos, muito obrigada, Bruno, e todos os consultores que estão aqui presentes, por alavancar a pecuária aí no mundo. E com isso, eu apresento o Bruno Jimenez Irum. Ele é zootecnista pela Universidade de São Paulo, a FZEA USP. Atualmente se desempenha como gerente de contas da empresa de consultoria agropecuária, Terra Desenvolvimento Agropecuário, no Paraguai. E também é consultor em gestão de empresas agropecuárias, também localizada no Paraguai, e que tem como atividade principal a bovinocultura de corte. Bruno, fique à vontade, o palco é seu, e depois, ao final da apresentação, a gente vai abrir aí para os diálogos. Boa apresentação a todos. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite aí, especialmente ao professor Augusto. Foi um dos primeiros professores a me dar uma oportunidade para conhecer um pouco de gestão, de análise de negócios, né? E para mim é uma alegria imensa formar parte desse evento. Sim. Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar com a apresentação. Também queria mandar um oi à Heloísa Xavier, também outra grande pessoa que me deu uma oportunidade no meu período dentro da faculdade. Fui estagiário da JOX, né? Então, queria mandar um abraço também para ela.
Bom, todo mundo está vendo minha tela aí? Sim, Bruno, tudo certinho. Tá tudo certo? Beleza. Então, eu queria começar um pouco essa conversa hoje e também esclarecer aí para todo mundo que eu vou falar um pouco do que eu faço, né? Algumas projeções que a gente vê na nossa atividade, mas a apresentação em si não está direcionada só a quem quer fazer consultoria no futuro. Eu acho que a consultoria é é um ramo da nossa atividade, mas que quem exerce qualquer outro tipo de atividade, seja na parte de vendas, parte de ensino ou desenvolvimento de novas tecnologias, sempre tem a oportunidade de fazer consultoria no dia a dia, né? Lembrando que a consultoria muitas vezes é compartilhar o conhecimento que a gente tem com outras pessoas. Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer consultoria dentro da própria empresa ou instituição que a gente está. Então, é uma conversa que vai direcionada para todo mundo. Sim? Eu queria começar falando um pouco de mim. Eu sou Bruno Gimenez. Eu nasci nesse pequeno país aqui que está no coração da América do Sul, né? Esse país chama Paraguai. Eu nasci e fui criado em Assunção, a capital do país. Eu venho de uma família, eu sou a quarta geração que mexe com produção animal, com produção de alimentos. Então, eu levo uma tradição muito grande da produção animal em si. Eu tenho uma conexão muito forte com isso. E isso me levou em 2015, ir para o Brasil, fazer faculdade na Universidade de São Paulo, ali em Pirassununga, que hoje eu considero minha casa e muitas pessoas que passaram por ali eu também considero minha família. Então, eu formei em 2019 e antes de formar eu fui fazer estágio obrigatório na Terra Desenvolvimento Agropecuário. Foi a primeira empresa que me deu a oportunidade de exercer a profissão da zootecnia. E eu atualmente estou na Terra Desenvolvimento aqui no Paraguai e hoje eu tenho uma carteira de clientes à minha disposição, né? Na verdade, eu sou responsável por essa carteira de clientes. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na atenção desses produtores. E, bom, a grande parte deles, a principal atividade é a bovinocultura de corte. Então, eu tenho um ênfase muito grande na parte de produção de gado de corte, mas também a consultoria é aplicada a qualquer área da produção animal, né? Na verdade, de produção de alimentos como um todo. Então, começando assim, como na minha história e tudo, o que eu faço hoje, né? Eu faço consultoria e aí a gente pergunta o que é a consultoria, né? A consultoria é a troca de informações entre uma pessoa que produz e uma pessoa que está vindo de um ambiente externo. Normalmente, a consultoria a gente chama ao serviço que presta uma pessoa que não pertence à empresa, a qual está precisando da informação, né? E a consultoria, ela pode abranger vários temas, né? Como, por exemplo, o manejo de animais. O manejo de animais vai desde a venda de insumos, né, processos produtivos, bem-estar animal, venda de vacinas, venda de insumos nutricionais e toda a parte que está diretamente ligada à produção, né? Isso também é aplicável à agricultura, né? Também na análise de mercado, que basicamente vem um profissional de fora a avaliar quais são as oportunidades que a empresa tem para o mercado, né? Quais são as tendências mundiais, qual a tendência dos preços, qual a projeção do clima para os próximos 12 meses. Então, pegando todas essas informações, a gente consegue fazer uma avaliação das oportunidades de mercado para a empresa que está nos contratando, né? Planejamento financeiro, fluxo de caixa, fluxo de gado, como vai se comportar
a rentabilidade da empresa para os próximos 5 anos. Então, toda essa parte de avaliação do negócio e a projeção para o futuro também faz dentro da consultoria. Sustentabilidade, a sugestão de novas práticas que considerem o meio ambiente dentro delas é uma parte fundamental, né? A gente sabe e cada vez tem mais consciência da importância do meio ambiente na nossa atividade, né? E na projeção para os próximos anos. E conceitos de gestão de maneira geral, né? A gente sabe que a pecuária sul-americana, a gente pode chamar, ainda tem muito a crescer dentro da profissionalização da atividade, né? Então, conceitos de gestão são muitas vezes esquecidos pelos produtores, né? Não tem processos estabelecidos, não tem um organigrama definido, não tem fluxo de caixa, não tem análise de resultado. Então, muitos conceitos de gestão são aplicados hoje na produção de alimentos para o mundo, né? E toda essa perspectiva, assim, de, bom, isso faz a consultoria, né? E o que vai mudar, o que está mudando no nosso serviço, né? Para o futuro. A gente vê que hoje temos basicamente 3 perfis de consultor, né? O consultor do passado, que é aquele... quando eu falo do passado, é mais do que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, eu estou falando do prestador de serviço em si, né? A mentalidade que ele tem e do jeito que ele faz a consultoria, né? Então, um perfil do passado é o que está baseado na experiência, essa pessoa tem profundos conhecimentos empíricos da produção e ele está focado no que a empresa tem que produzir, nas práticas, o como fazer. Ele tá muito focado no como fazer, sim? Ele está preocupado com a transferência de conhecimento, ele quer transferir tecnologia, mas sempre com o olhar do como fazer, tá? A visão ambiental não é uma preocupação para esse profissional, nem a visão social, né? Então, essa pessoa hoje tem cada vez menos espaço no mercado, por quê? Porque hoje também existe o consultor do presente, né? O consultor do presente já é um profissional que está baseado na ciência. O que a ciência diz sobre uma determinada tecnologia? O que a ciência diz sobre as práticas que atualmente são efetuadas na fazenda? Então, usa muito embasamento técnico, científico, para as recomendações que faz. E não está tão preocupado no como fazer, pois o produtor é quem está ali o tempo todo e, com certeza, quem tem maior conhecimento da execução das recomendações não é o consultor, e sim é o próprio fazendeiro, o produtor rural, né? Ele está centrado na adoção de novas tecnologias, né? Software, automação, uso de drones, utiliza muito análise de dados, né? As informações ganharam um papel fundamental dentro do serviço desse consultor do presente. Então, muitas vezes, a opinião ou a percepção das pessoas que estão envolvidas na produção não é uma questão central. Já tem uma visão ambiental, né? Hoje tem os créditos de carbono, tem um monte de certificações ali que ajudam e dão novas oportunidades de mercado para os produtores, então já tem uma visão ambiental adquirida e ainda não tem uma visão social, né? O impacto que ele quer causar não está direcionado necessariamente no aspecto social. E por último, temos o consultor do futuro, né? E aí o consultor do futuro ele tem muitas coisas semelhantes ao consultor do presente, só que aí ele ganha essa visão social, esse impacto, esse significado do que ele faz e como aquilo transforma a forma de viver dos nossos clientes, né? Isso ganha uma relevância maior e dá um propósito diferente ao que fazemos hoje, né? E não, eu não gosto muito de estereótipos, né? Mas só para a gente
botar a cara nesses 3 exemplos, o consultor do passado, ele necessariamente é uma pessoa de idade, porque ele já passou por todas as etapas, ele já tem um conhecimento adquirido, ele tem uma experiência empírica significativa, então ele necessariamente tem que ter o cabelo grisalho, necessariamente tem que ser homem, né? Agora, o consultor do presente, ele já usa tecnologia, ele é um pouco mais novo do que... ele já começou a fazer consultoria um pouco mais novo do que o consultor do passado. Ele não tem tanto conhecimento da execução, do como fazer, mas ele tem um grande conhecimento na análise dos dados. Então, ele conseguiu ganhar espaço no mercado através desse conhecimento. E o último, o consultor do futuro, já uma pessoa que tem essas características de análise de informação e tudo, mas é uma pessoa que está engajada com os objetivos ambientais e sociais que formam parte do nosso planeta, né? Então, é uma pessoa que vê oportunidades em quesitos que não têm tanta relação com a rentabilidade do negócio, né? O consultor do futuro, ele quer gerar valor a partir de coisas intangíveis, muitas vezes, como é a questão ambiental e social. Então, é muito mais completo nesse sentido. Indo para uma coisa que impacta muito o nosso serviço e que impactou bastante nos últimos anos é a globalização, né? E a globalização, ela impactou no aumento da competitividade, né? Hoje, países como a Índia, países na África, são grandes competidores na produção de alimentos no mundo. Então, essa transferência de informação através da internet fez que muitos países cresçam rapidamente na produção de alimentos. O aumento da demanda, o comportamento de consumo no mundo mudou desde a globalização. Isso vamos ver um exemplo um pouquinho mais para frente, mas é uma realidade. A especialização produtiva, né? A América do Sul é uma região do planeta que está especializada e é fortemente conhecida pela produção de milho, soja, café, carne, leite e outros produtos, enquanto a Ásia é mundialmente conhecida pela produção de arroz. Então, essa especialização produtiva fez com que fossem identificados os pontos do planeta que são melhores para produzir cada um dos produtos que hoje existem no mercado, né? O aumento da eficiência produtiva, né? Já falamos da transferência de conhecimento, o intercâmbio técnico entre os países fez com que todo mundo aumentasse a eficiência dos recursos, né? Na utilização dos recursos. E o impacto ambiental, que aqui tem um ponto negativo da globalização, né? Essa aceleração que o mundo viveu a partir do boom das commodities, né? Na primeira década do século 21, teve um impacto ambiental enorme. Até hoje, a América do Sul é uma das regiões do mundo onde o desmatamento é o mais acelerado no planeta. Esse número vem caindo ao longo das décadas, mas ainda é um número muito significativo. Então, teve, sim, um impacto ambiental bastante forte. Tá? Isso não é para menos. E aqui um exemplo da mudança do comportamento do consumo. Está em espanhol, mas ali diz: a febre do abacate nos Estados Unidos não desce, não para. E se a gente for procurar na internet, o consumo de abacate nos Estados Unidos quintuplicou em 30 anos. Então, isso fez com que a globalização levou muita informação, também imigração para os Estados Unidos, né? Fez com que o comportamento de consumo mudasse. E aí o mundo tem que se adaptar àquilo e tem que começar a fornecer o que cada país quer consumir. Então, isso muda muito o panorama das coisas, né? Outro exemplo aqui, o consumo de peixe na América Latina vai aumentar em 33%. Isso porque hoje tem muito consumo de comida oriental, né? Que é basicamente peixe. Então, isso também faz com que nós, aqui na América do Sul, mudemos o nosso jeito de relacionar, interagir e consumir alimentos, né? Então, esses são alguns exemplos do que a globalização faz com a produção animal.
e a produção vegetal também. E perante isso, a gente tem, lógico, muitos desafios, né? Não são poucos desafios. Um dos maiores desafios é o acesso à tecnologia, né? Aqui centrando um pouco que é a América do Sul, né? Por que acesso à tecnologia? Hoje tem muitos softwares que são utilizados e que precisam de conexão à internet para funcionar, né? E a gente sabe que o acesso à internet ainda é uma problemática muito frequente na nossa região. Também a formação dos nossos profissionais é um problema, no sentido que hoje está se formando gente da faculdade que ainda não tem um conhecimento adequado da tecnologia que está sendo aplicada no campo, né? Então, o acesso à tecnologia é um problema na nossa região. As nossas diferenças culturais aqui, principalmente a linguagem, né? Antes da conversa, antes da começar a palestra, a gente estava falando das línguas, né? Eu moro num país onde a língua principal não é o espanhol, é o guarani, e depois vem o espanhol. Então, isso, dentro do próprio país, eu tenho barreiras que vencer em relação a diferenças culturais, né? Eu tenho que me comunicar em guarani com quem eu preciso para ele conseguir entender os conceitos de gestão, de produção, ou qualquer informação que eu estiver passando, né? Pragas e doenças, né? A gente sabe que isso vai se atualizando constantemente, tanto as soluções quanto novas cepas, novas pragas e tal. Saúde do solo, a gente sabe que as práticas utilizadas na produção de alimentos podem melhorar a saúde do solo ou também podem prejudicar a saúde do solo consideravelmente. Isso é uma ameaça muito importante no médio e longo prazo, porque isso está diretamente relacionado com a produção dos alimentos, né? Se eu perco a capacidade de produção, isso vai afetar no médio prazo, longo prazo, com certeza. Acesso aos mercados, o mundo inteiro, isso no Brasil se viveu com bastante intensidade nos últimos anos, né? A pressão dos mercados em relação a práticas sustentáveis, em relação também a direitos humanos na produção de alimentos e assim por diante, né? Certificação, um monte de barreiras que o mundo vai colocando nos países produtores de alimentos, né? E também as mudanças climáticas, sem dúvidas, né? A gente passou agora há pouco 3 anos seguidos de La Niña, que é um fenômeno climatológico, né, e que impactou severamente os cultivos e também a produção de animais. E isso o que traz para quem quer ser consultor, que está ali no Brasil, acho que a maior parte da audiência é do Brasil. Então, o que eu posso recomendar para vocês que estão do outro lado, né? Primeiro, fazer amizade com o espanhol, assim também como nós, países hispanofalantes, temos que fazer amizade com o português. Eu acho que é uma barreira idiomática que ela pode ser vencida, ela deve ser vencida. Então, mas eu não quero sair do Brasil. Perfeito, não tem problema, mas diferenças culturais vão ter sempre. O Brasil tem dimensões continentais, né, como a gente sempre ouve falar isso, e se não for com outra língua, vai ser com outra culinária, vai ser com outros costumes, vai ser de algum outro jeito que as pessoas sempre temos que estar abertas a aprender novas formas de viver, né, novas formas de nos comunicar e de fazer o que fazemos todos os dias, né? Então, essa é uma abertura cultural, principalmente. Entender qual a importância, a relevância da sustentabilidade, né, da conservação. Eu acho que existe um discurso, por vezes, romântico sobre o que é a sustentabilidade, para que ela serve e tal. Eu acho que, necessariamente, a sustentabilidade, as práticas que são amigáveis com o meio ambiente tem que ter algum tipo de relação, algum tipo de geração de valor para quem produz, para que ele
entenda que é importante fazer aquela prática, né? Ele tem que ter algum valor, não necessariamente monetário, lógico, né? Mas ele tem que ter algum tipo de percepção de que as práticas que ele faz retornam para ele novamente, né? Também na transferência de tecnologia, desde as mais simples, como o manejo de Excel, né, a utilização dos navegadores, a parte mais básica, até entender o que é linguagem de programação, inteligência artificial e um pouco mais. É um desafio muito grande, né? Está nessa parte de adoção, acesso à tecnologia. Quem tem que levar a tecnologia é quem sai da academia, quem quer exercer a consultoria, né? Parte de negócios, entender como funciona o negócio, o que motiva ele, o que é lucro, o que é rentabilidade, quais são os principais indicadores da atividade, toda essa visão de fluxo de caixa, planejamento financeiro, são conhecimentos que se aplicam não somente à produção de alimentos. Isso, se a gente entender como funciona o negócio no futuro, a gente pode gerir uma padaria, pode gerir o que a gente quiser, né? Mas é importante entender o que depende da parte financeira, né? Acesso a créditos, toda essa parte. E por último, essa visão social, né, que é muito importante incluir as pessoas que estão no meio rural, né? Então, ter essa visão holística da problemática do campo é fundamental para conseguir ter as ferramentas necessárias que a globalização demanda nos nossos dias, né? Então, são algumas dicas aí para quem quer no futuro exercer a consultoria. E agora vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo o que é a produção de alimentos para a Latam, né? Latam é o termo da América Latina em inglês, e a gente projetando, né, a nossa participação para o futuro é fundamental nos perguntar, né? Beleza, o mundo vai chegar a 9 mil milhões de habitantes lá para 2050, vai precisar de produzir tantos X milhões de toneladas de tal alimento e tal coisa, mas a gente está inserido numa cultura e numa região específica do planeta que tem as suas características, né? E a gente tem que entender qual o nosso papel, e agora não mais como brasileiros, ou paraguaios, ou argentinos, o que for, e sim como latino-americanos, né? Então, primeiramente, o nosso tamanho, eu falo do nosso tamanho, toda a América Latina tem uma das maiores extensões produtivas do planeta. Isso não é um detalhe, não é uma curiosidade, isso é um fato e é uma vantagem relativa enorme, né? A gente só perde para a África e a gente sabe que a África ainda é um continente que está em desenvolvimento e que está resolvendo alguns problemas primários, como conflitos e tal. Então, aí fica a América do Sul e a América Latina como um todo como o grande chefe da produção de alimentos do futuro, né? A nossa localização, temos o Canal do Panamá, temos os portos de Santos, temos acesso ao Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. Então, a nossa localização permite chegar em quase todos os cantos do mundo sem maiores problemas, né? Isso é um fato. Outro ponto super importante é que, atualmente, 49% da extensão territorial da América Latina está composta por florestas. A gente detém a maior biodiversidade do planeta. Se a gente olhar todas as espécies que moram desde o México até a Tierra del Fuego, né, que é o sul da Argentina, a gente não consegue achar tanta biodiversidade como na América Latina, né? Isso para a gente é uma questão de orgulho, mas também é uma questão de responsabilidade, né? A gente tem que produzir sem danificar, né? Sem prejudicar todas essas reservas ambientais que a gente tem.
nós temos uma identidade coletiva, né? Os latino-americanos é uma identidade. Isso não acontece na Ásia. A gente não vê isso entre os chineses, japoneses, coreanos. A gente não vê isso na África, não vê isso na Europa. Então, isso para a gente é um diferencial. E é realmente um diferencial muito importante, né? A gente se considerar irmãos, a gente considerar que podemos colaborar um com os outros é fundamental para nos conectar, né? Hoje eu trabalho para uma empresa brasileira que atua no Paraguai. Isso é parte da nossa identidade coletiva, né? Incentivar novos negócios em outros países da América do Sul. Pactos comerciais, aqui temos os 4 países que conformam o Mercosul. O Mercosul tem um monte de problemas, mas é uma das chaves para o futuro da produção de alimentos, né? Outro ponto, que é a pesquisa e desenvolvimento da América Latina, é impressionante os avanços, muitas tecnologias que foram desenvolvidas aqui na América Latina estão sendo utilizadas no mundo todo, né? Nós temos variedade e qualidade dos alimentos que produzimos, então é difícil achar outras regiões no mundo que têm todas essas características que estou citando aqui, tá? E aí nós temos 2 grandes protagonistas, né? 2 grandes players que vão fazer acontecer. Um deles, generalizando, somos os jovens, né? Hoje eu tenho 28 anos, eu me considero jovem, não sei até quando, mas ainda sou jovem. E como nós lideramos, né? Nós levamos inovação para o meio rural, nós procuramos novas soluções para problemáticas já existentes, isso é uma característica do jovem, e jovem bem formado é muito mais poderoso ainda, então a formação dos jovens é crucial para a inovação dentro da produção de alimentos. O empreendedorismo, né, essa atitude, essa vontade de pertencer, de fazer novos negócios, de oferecer novas soluções para o mercado. Tecnologia digital, nós nascimos num mundo digitalizado, então temos muitas vantagens perante alguém de 45 anos, 50 anos, com o respeito que as pessoas dessa idade merecem. Nós temos uma vantagem, nós já nascimos com o mundo digital, né? As pessoas de 45 anos, 50 anos, nasceram no mundo analógico e passaram para o digital, então não pertencem à nossa atualidade, mas, lógico, tem muita gente, eu conheço muita gente que com 50 anos hoje domina muito melhor as tecnologias do que uma pessoa de 25 anos, né? Mas uma característica dos nossos jovens é a familiaridade que tem com tecnologia digital. A transformação, né, essa necessidade de mudar o que já tem, de fazer melhor, que vai muito relacionado com o ativismo, né? Os direitos das mulheres, os direitos humanos, as políticas ambientais, né? Essa consciência do que temos que mudar como civilização, não mais como país, né? Os jovens do século XXI têm essa visão globalista de que a humanidade é uma comunidade como um todo, né? E temos que mudar muitas coisas e temos que participar ativamente nesses processos, né? E, por outro lado, temos as mulheres que são as novas protagonistas. E aqui está em preto são, porque hoje vem ganhando cada vez mais força, isso é realmente impressionante, e para mim tem um significado muito grande, né? Aqui no Paraguai, a gente sempre fala que as mulheres foram as que reconstruíram o Paraguai depois das guerras, então isso aconteceu também, aconteceu na Argentina, aconteceu no Uruguai, aconteceu no Brasil, né? Então, essa bagagem histórica de resiliência, né? De fazer sempre melhorar, sempre tentar fazer melhor, sempre fornecer o que a sociedade precisa, né? Eu acho que
tudo isso vem com as mulheres e forma parte da consciência coletiva das mulheres. Tem que formar parte da consciência coletiva das mulheres, né? Que mulheres no passado fizeram coisas realmente impressionantes e são ainda mais incríveis se considerarmos o cenário em que elas se encontravam, né? Elas não conseguiam votar, não conseguiam dirigir, não conseguiam trabalhar e mesmo assim conseguiram mudar as coisas que estavam ao redor delas, né? Então, forma parte da consciência coletiva das mulheres, sim. O envolvimento das mulheres na produção, no trabalho, em qualquer lugar, está comprovado que gera desenvolvimento social, isso não é um detalhe. A sustentabilidade ambiental também forma parte da empatia que geram as mulheres com a sociedade, com o meio em que trabalham. Então, são características realmente necessárias para o futuro. A gente vê que o jeito de pensar muda radicalmente o resultado da atividade, né? Então, é uma chamada aí para todas as mulheres que hoje estão dentro da atividade. Um exemplo disso eu sou da turma 37 da zootecnia ali da USP, e a gente era em 13 homens na sala, né? Então, a grande maioria já era mulher, e essas mulheres hoje têm que entrar no mercado e têm que atuar e têm que gerar essa transformação que o mundo está precisando, né? Então, é uma coisa que vem e que, assim, muita gente pode não gostar, muita gente pode ter um monte de argumentos, mas isso é uma realidade, isso daqui vai acontecer. Isso vai acontecer e vai depender de cada um de nós como nós conseguimos adaptar a essa nova realidade, né? E indo um pouco para os novos desafios, né? A gente já viu, tem uma globalização, nós estamos numa região do mundo muito privilegiada, né? Estrategicamente colocada para a produção de alimentos no mundo, mas aí tem uma série de problemáticas que temos que enfrentar, né? Então, o que está acontecendo e como nos vai impactar, né? E aí, entrando no que é o meio rural latino-americano, a gente sabe que o meio rural é um meio onde a maior parte das empresas são empresas familiares, né? E isso tem um impacto realmente importante. Por quê? Porque mais tarde, cedo ou tarde, vai chegar a sucessão familiar. E esse é um processo natural e contínuo que demanda capacidade de adaptação às mudanças geracionais. Sempre que tiver uma empresa, uma fazenda, onde seja uma pessoa, ou 2 irmãos, ou 3 irmãos, 5 irmãos, vai chegar a hora que vai ter que fazer a sucessão familiar, e aquilo traz um monte de desafios, né? A gente sabe que o êxodo rural é uma realidade, foi uma realidade e vai continuar sendo se a gente não mudar um monte de coisas, né? Uma série de coisas que a gente tem que conseguir mudar para reverter esse processo da saída das pessoas do campo para as cidades, e a sucessão familiar forma parte, com certeza, desse mecanismo aí, dessa dinâmica, né? Então, o consultor atual, voltando um pouco, né? Quem vai prestar consultoria tem que se enfrentar a um mundo que está globalizado, que a competitividade vem aumentando, que a transferência de tecnologia é um dos maiores desafios, tem desafios culturais, tem a necessidade de crescer porque tem todas as oportunidades para o futuro, porque está na América do Sul, e aí ele vai para o campo e ele se encontra com uma família onde o pai está querendo passar as atividades para os filhos, só que os filhos moram na cidade, tem outras profissões que não estão relacionadas com o campo, e essa família emprega 100 pessoas, né? Então aí tem uma questão, primeiro, empresarial, né? Uma empresa que vai sumir, que vai deixar de gerar renda para o governo, pagar imposto, para a família
comprar novos bens, para os empregados continuar vivendo e tal. Vai ter um impacto social, porque essas pessoas vão ter que procurar novos horizontes para morar, né? E tem também a questão ambiental ali, que a gente sabe que propriedades que não são bem cuidadas, a parte ambiental se vê também degradada. Então, é uma série de desafios, né? A gente, para elencar algum deles, vê a pérdida de conhecimento, né? Que acontece? O pai sabia fazer, o filho sabia fazer, só que o neto ele não estava mais envolvido com aquilo, e quando ele tem que tomar conta da fazenda, ele já não sabe fazer. Então, aí perdeu um conhecimento que pode ter um impacto na produtividade, sim, é lógico, na rentabilidade do negócio, na sustentabilidade, ele pode, por desconhecimento, fazer práticas que agridam o meio ambiente, né? Isso é totalmente plausível. Manter as tradições, a gente sabe da importância das tradições culturais, da forma de viver, né? Essa carência de pertencimento cultural também é um dos motivos pelos quais os jovens abandonam o meio rural sem muito pesar, porque eles não têm uma conexão com as tradições da família. Os investimentos em novas tecnologias, né? Uma empresa que está morrendo, muitas vezes não tem o dinheiro suficiente para reinvestir e adquirir novas tecnologias que aumentem a rentabilidade, a produtividade, né, que reduzam o impacto ambiental. Então, esse também é um problema, definitivamente. E os conflitos familiares, né, as brigas familiares, a fragmentação de novas áreas, a produção de alimentos é uma atividade que depende enormemente do volume de produção. Não é a mesma coisa criar 4.000 cabeças de gado do que criar 500. Não tem comparação. Não é a mesma coisa plantar 5.000 hectares de soja do que plantar 500 hectares de soja, né? Então, os conflitos familiares aceleram a fragmentação das áreas, o que aumenta os custos fixos das atividades. Isso também é uma ameaça, porque vai totalmente em linha contrária à rentabilidade do negócio, né? E aí, o que o consultor tem que fazer? Quem vai mexer na área, o que ele tem que adquirir? Ele tem que adquirir novas habilidades. Nós vemos quais são as habilidades que hoje demanda o mercado, que é o conhecimento técnico, né? Essa visão técnica dos processos, de novo, sem tanto ênfase no como fazer, mas sim esse conhecimento técnico baseado em fatos científicos. Visão do negócio, já falamos, analisar negócios, fluxo de caixa, oportunidades, comportamento de mercado, macroeconomia, são conhecimentos. Habilidades analíticas, né, análise de dados, como fazer indicadores, como interpretar as informações, habilidade de comunicação, né, dizer o que pensamos, entender como estruturar a nossa retórica, né? Isso é uma habilidade que hoje o mercado demanda. A liderança, lógico, porque se eu achar que a empresa tem que tomar um caminho, mas eu não tenho a postura profissional, nem a liderança suficiente, o meu cliente ele não vai adotar, isso está claro. Então, a liderança é uma habilidade que todo prestador de serviço, não somente consultor, né? Quem vai mexer com vendas, quem vai mexer com gente tem que ter esses conhecimentos básicos. E aí vem as novas habilidades, que são principalmente as soft skills, okay? As habilidades moles, blandas, não sei como falar. E entre elas, a principal delas é a inteligência emocional, tá? A inteligência emocional está caracterizada pela boa construção de relacionamentos, é uma pessoa que sabe interpretar o que a outra pessoa quer, qual o lugar da outra pessoa na conversa, né? Como conseguir interpretar os pensamentos e as emoções das outras pessoas é uma parte fundamental da inteligência emocional. Comunicação assertiva, falar o suficiente e transmitir a mensagem que eu preciso no momento que eu preciso, né? Então, é muito delicado. Normalmente, o problema não está
no que falamos, senão o como falamos, né? Isso forma parte da comunicação assertiva. Resolução de conflitos, vimos que conflitos familiares, né? Brigas familiares do cliente na frente, ou, de repente, pontos de vista diferentes têm que ser mediados por alguém, e quem tiver uma inteligência emocional e conseguir se conectar com ambas as partes vai ter um diferencial, né? Ele vai conseguir criar empatia com os dois bandos, né? Isso gera uma ponte para o futuro. Liderança, novamente, né? E a solução de problemas. Muitas vezes nós não entendemos o suficiente sobre uma matéria. Vou colocar de exemplo o comportamento da Bolsa de Chicago. Né? O preço mundial da soja está, em grande medida, atrelado ao que está sendo comercializado de soja na Bolsa de Valores de Chicago. Né? E eu, pessoalmente, não entendo a profundidade, mas eu sei que aquilo tem um impacto. Então, se eu estiver familiarizado com os termos, em uma determinada situação, onde meu cliente precisa negociar a soja, eu não sei muito de mercado bursátil, não sei muito de mercados financeiros, mas eu estou antenado àquilo e eu falo, para resolver esse problema, talvez seja necessário chamar uma pessoa especialista em commodities do agro. Eu não estou resolvendo o problema, mas eu estou sempre pensando em como resolver os problemas dos meus clientes. Né? Isso forma parte das novas habilidades que o mundo está precisando. Né? E também temos novas tecnologias. Né? Então, aí, a primeira de todas é o Power BI, que é parte do Business Intelligence da Microsoft, que são dashboards para conseguir analisar melhor as informações. Hoje eu conheço poucas pessoas que atuam no mercado que entendem, primeiro, o que é o BI e, lógico, não sabem nem como mexer naquilo, né? Isso vai ser, na verdade, não é que vai ser, hoje é um diferencial enorme e no futuro vai ser obrigatório, né? Então, é uma nova tecnologia, nova, que deve ter 5 anos, 7 anos no mercado, hoje está sendo muito utilizado. Automação, drones, análise por imagem, né? Todas as tecnologias que a gente está utilizando na produção, né? Brincos eletrônicos, tratores que tem condução automática, né? Piloto automático, programação, linguagens de programação, né? Data science, são coisas que cada vez vão ganhar mais e mais relevância. A gente não tem que se surpreender se daqui 10 anos, esse carinha aqui sentado no banco é o peão, né? Isso pode acontecer, eu acho que a gente vai caminhando para aquilo. E uma das coisas mais inovadoras que hoje tem é a inteligência artificial, né? E a gente tem o chat GPT, que, aliás, toda essa apresentação que vocês estão vendo foi montada a partir de perguntas que eu mesmo fiz para a inteligência artificial. E foi ela que foi me falando todos os pontos que vocês leram antes. Lógico, eu fui contrastando, fui procurando referências na literatura científica, na mídia, para ver se o que realmente a inteligência artificial estava me falando era verdade. E complementar todo o meu conhecimento prático de 4 anos com o que está escrito na internet através de uma inteligência artificial. Então, são novas tecnologias que hoje já podem ser aplicadas na nossa atividade, né? Então, são coisas que mudam numa velocidade tão grande que a gente nunca sai da faculdade. A gente tem que ter a mentalidade que nunca saímos da faculdade, né? E que sempre temos que estar aprendendo novas coisas, né? Novas tecnologias e mais, tá? Então, aí um pouco das ferramentas que esse consultor precisa ter hoje e as
ferramentas que ele vai precisar dominar daqui 5 ou 10 anos, né? Para formar parte desse time que vai alimentar o mundo, né? Então, caminhando ali para o final, eu queria perguntar a vocês, e se eu dizer que a nossa atividade estiver relacionada à paz mundial? E se eu dizer que a nossa atividade afeta as democracias do mundo todo? Vocês acreditam nessa afirmação, nessa pergunta? E foi uma das maiores revelações que eu tive enquanto eu montava essa apresentação. Eu fui pesquisando vários artigos científicos sobre a relação que existe entre a fome no mundo e os conflitos. Os conflitos, eles podem alterar a paz em si, podem gerar guerras civis, né? Podem qualquer tipo de guerra, assim também como podem fazer começar processos de degradação de democracias, né? Quando a gente tem escassez, as pessoas ficam mais agitadas, existe mais inconformidade com a atuação dos políticos, isso pode realmente desestabilizar as democracias no mundo, né? Então, o que nós temos nas nossas mãos não é somente o desenvolvimento das gerações futuras, né, os alimentos das crianças, mas a gente também tem a estabilidade do mundo nas nossas mãos, né? E se a gente errar na nossa missão de alimentar o mundo com eficiência e com sustentabilidade no futuro, a realidade pode ser bem diferente para todos nós. Aqui temos alguns exemplos, né? Segurança alimentar e paz mundial. Eu coloquei ali uns fungos da explosões atômicas, né, para chamar um pouco a atenção. Mas aqui um artigo científico onde diz que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, que é a maior organização responsável pela manutenção da paz internacional e da segurança, fez em 2019 uma declaração histórica, onde ele declara o vínculo que existe entre a fome e os conflitos. E ali mais abaixo diz, os números são claros. 490 milhões de pessoas, das 800 milhões de pessoas que hoje sofrem de insegurança alimentar no mundo, estão em países em conflito. Então, a fome está intimamente relacionada com os conflitos. Esse outro artigo menciona a mesma coisa, né? A segurança alimentar é a fundação da segurança nacional e é uma importante garantia para a paz mundial e o desenvolvimento. Ele menciona novamente 811 milhões de pessoas. 10% da população mundial atualmente sofre de insegurança alimentar. Então, isso representa, sim, uma ameaça para a gente, mesmo que essas pessoas, que a grande maioria dessas pessoas, não estejam na América do Sul, né? Porque a gente sabe, e vai ver daqui a pouco, como os conflitos em outros continentes acabam nos afetando também, né? Aqui outro artigo científico que é fantástico, que foi feito pela CGIAR, né? Que é Consultative Group of International Agricultural Research, que é o grupo de pesquisa internacional na agricultura, que é uma organização que está relacionada às Nações Unidas, né? Aí eles dizem nas conclusões desse artigo científico que foi identificado o potencial dos sistemas de produção de alimentos na contribuição da construção da paz, peace building, né? Então, é realmente claro hoje para a ciência que a fome é capaz de desestabilizar o jeito em que o ser humano está vivendo hoje. Então, a segurança alimentar forma parte do nosso propósito como profissionais. Nós temos a missão de preservar a paz no mundo
todo, e temos esse poder, né? Quantas outras profissões têm o potencial de prevenir uma guerra, né? De evitar uma guerra? Somente a produção de alimentos tem um poder semelhante àquilo, né? E o oposto é verdadeiro também, né? O conflito causa insegurança alimentar, então a gente tem que evitar, né? Aqui uma reportagem da CNN, né, onde diz que a guerra da Rússia na Ucrânia acendeu uma crise alimentar histórica e não acabou, né? Isso, o artigo foi publicado 17 de janeiro de 2023, então a gente está vivendo num momento da história do ser humano onde temos o maior potencial de produção de alimentos da história da humanidade, mas ainda temos esse tipo de problema ocasionado por conflitos. Então, fome causa conflitos e conflitos causam fome, né? E é por esse lado onde eu, pessoalmente, vejo um propósito de continuar na carreira e de posicionar a América do Sul como o maior fornecedor de alimentos para o mundo de maneira sustentável e sempre preservando a maior biodiversidade existente no planeta, né? Então, é uma pequena reflexão aí que eu queria deixar com vocês. Para mim, realmente, fazer o que eu faço me enche de orgulho. Eu acho que o nosso trabalho é extremamente relevante e forma parte muito importante da história. Realmente, no futuro, quando olharmos para trás, a gente tem que se perguntar quem que produziu o alimento de todas essas pessoas que saíram da pobreza, né? Quem que produziu o alimento de todas essas crianças da África, da América do Sul, que historicamente passaram fome, né? E ali a gente tem que estar se identificando com essa missão, tá? Eu queria agradecer a todos, nas 3 línguas que eu mais gosto, em espanhol, muchas gracias por estar acá, em guarani, aguidere ime haware coape, e em português, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a todos pela atenção. Muito bom, Bruno. Parabéns aí pela palestra. Realmente você trouxe a consultoria de forma holística, trouxe a questão social, a questão cultural, a questão econômica, a questão das mulheres, e fechou aí com chave de ouro falando sobre a segurança alimentar. Eu gostaria de te parabenizar, foi muito bom. E também trazer aqui para vocês, o pessoal comentou aqui no chat de onde é a localização deles. Então, tem pessoas aí da Universidade Federal de Santa Maria, tem uma pessoa também do Goiás, do município de Mineiros, e também o pessoal da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e também da EFZEA. Aí eu vou convidar a todos para estarem abrindo as câmeras para a gente conversar um pouquinho e responder aí as perguntas que estão no chat. E as pessoas que quiserem fazer também a pergunta de forma oral, só lembrando de se inscrever aí no chat, que aí a gente dá o momento de fala aí, tá bom? Então, Bruna, a gente vai para a primeira pergunta da Juliana Vieira Paz. Ela é mestranda aqui do laboratório. Ela agradece pela sua palestra. E a pergunta dela, considerando a importância da consultoria com base na ciência e essa descrença na ciência que vem crescendo nos últimos anos, como vocês estão lidando com isso durante as consultorias? Bom, realmente atualmente eu tive a experiência de trabalhar com outros consultores, né? Consultores, eu sou consultor na área de gestão, então muitas vezes os meus clientes também contratam consultores na área de nutrição, de pastagem, sanidade e tal. Então aí trocando ideia, realmente assim, é evidente que existem muitos profissionais que fazem recomendações que não estão sustentadas pela ciência. Isso é uma realidade, eu acho que isso não vai mudar com o tempo, né? Vai na decisão de cada um utilizar a base que quiser, mas uma coisa que realmente essas pessoas não enxergam é que o mercado vai escolhendo também, né? E quem faz uma recomendação que não está sustentada por fatos científicos
vai acabar uma hora ou outra tomando ou fazendo alguma recomendação que não tem o resultado que o produtor espera, né? Então como se fosse uma seleção natural, né? Quem decide não ler, ele vai ficar aquém do que a situação demanda, né? Isso, para mim, pessoalmente, não é uma preocupação, mas é uma realidade, sim. Bruno, a próxima pergunta é da Giovana Goulart. Ela fala: boa noite, Bruno. Parabéns pela ótima explanação. Na sua opinião, a consultoria já está presente em diversas áreas de atuação ou ainda é uma área isolada? Não. Hoje eu conheci consultores não quero dizer todas, né, mas a grande maioria, as áreas que são mais abordadas pela produção, né, na parte ambiental. Eu conheci consultores na parte ambiental que não existiam há 10 anos atrás, não existia um consultor no Paraguai que trabalhasse na área de gestão ambiental, né? Na parte assim de como aumentar a biodiversidade da floresta da fazenda, por exemplo, né? Hoje existem pessoas. Eu acredito que sim, assim, que as áreas mais utilizadas já têm os consultores, mas ainda é muito pouco, né? Primeiro que são poucos produtores que pagam por consultoria hoje, isso tem que falar, mas são cada vez mais, né? Então, hoje são poucos, há 15 anos atrás talvez não era nenhum, 20 anos atrás eram 0,1%, hoje é 1%, e daqui 10 anos talvez seja 7%, 10%, né? E assim vai crescendo, mas hoje a área de consultoria é difícil, mas oferece muitas oportunidades no longo prazo, né? Boa noite, Bruna. Boa noite. Meu nome é Vanessa, eu ajudo aqui nos Diálogos do Lar e a próxima pergunta é minha, então eu vou aproveitar para fazer o oral. Falando assim nesse sentido da consultoria, você vê assim que o produtor ele está indo para um ramo de pegar consultores específicos para cada área ou ele tem mais a visão de pegar um consultor generalista que ajuda em tudo ali da fazenda, faz um pouquinho de tudo e tal? Muito boa pergunta. E é o que muitos produtores me perguntam, se eu não sei formular ração, se eu não sei fazer recomendação de adubação, se eu não sei fazer recomendação de protocolo reprodutivo. E eu, pessoalmente, hoje, primeiro, não conheci nenhum consultor que seja todólogo, né, que consiga abordar de maneira específica e com critério realmente todas as áreas da produção animal e vegetal. É impossível. Eu diria que é impossível. Não tenho medo de dizer que é impossível saber muito bem de tudo, né? É realmente difícil. Então, a visão do produtor rural 4.0, né? O produtor que ele já profissionalizou a produção dele, que ele já adquiriu essa visão ambiental, social e tudo, ele prefere ter um cara muito, muito, muito especializado numa área do que um cara que saiba um pouco de todas as áreas, né? Então, e é uma coisa que se paga muito bem, né? Quando a gente chama um nutricionista para formular a dieta da nossa recria, lógico que vai ser muito mais efetiva do que um cara que faz consultoria em infraestrutura, que é zootecnista, que é veterinário e sabe um pouco de formulação de rações. Ele fez na fazenda dele e ele replica o que ele fez na fazenda dele. Então, sempre se paga muito bem o consultor específico, quem vai no ponto, assim. Eu mesmo, eu enxergo alguma diferença, alguma coisa que está errada, que eu sei que está errada, mas eu não sei corrigir. Eu sei que a lotação não está ajustada, porque o pastejo não é uniforme.
Tá, mas não sei fazer loteamento, não sei fazer recomendação de pastagem, não sei, mas eu conheço quem sabe. Eu estou focado em resolver o problema do produtor. É aí onde eu agrego valor pro produtor. Quando ele vê que toda vez que ele pergunta para o Bruno alguma coisa, o Bruno nem sempre tem a resposta, mas ele sempre tem uma sugestão de como resolver o problema. Então, eu penso isso, né? Eu acho que a especialização não é à toa. Eu acho que é muito útil e que nos traz muita segurança também. A próxima pergunta é do Augusto. Pode fazer, professor. Pessoal, vocês me escutam? Aqui deu uma congelada para mim, não sei se é só a minha internet que está problemática, ou vocês me escutam bem? Sim, estou te ouvindo bem. Sim, me escutam? Bom, Sim. para mim deu uma congelada aqui, mas, bom, primeiro eu queria te agradecer, Bruno, pela excelente exposição mesmo. Eu estava aqui pensando como você realmente é diferenciado, né? Então, realmente você nos deu um show aqui, né, de um profissional extremamente holístico, usando uma palavra que você mesmo usou, né? Completamente com uma visão ampla de mundo, e assim, isso faz muita diferença, né? Então, queria agradecer e parabenizar. Eu estava conversando com uma amiga aqui em paralelo, eu disse, eu dei uma aula para você, na primeira aula eu já percebi que você era diferente, né? Então, você realmente está... A história está mostrando que eu tinha razão aqui, né? Então, hoje você realmente nos deu um show. Isso é muito importante para os nossos colegas, né? Tem vários colegas que são da graduação ainda, são bastante jovens, e você, assim, até brincadeiras à parte, mas nem parece que você é do agronegócio, né? Porque você tem uma visão completamente diferente. E é a visão. Então, assim, usando o teu modelo, eu queria dizer que você é um profissional que a gente precisa. Mas tem uma visão ampla que reconhece os problemas, né? Não, isso não é problema meu. A gente, como ser humano, não, isso não é problema meu. Social não é problema meu. O ambiental não é problema meu, né? O machismo no campo não é problema meu. Então, assim, achei muito legal isso. Então, queria te parabenizar mais uma vez e dizer que eu estou muito feliz de ver você crescendo aí na tua carreira, tá? Eu tinha várias perguntas, vou pegar só uma aqui que é uma curiosidade minha, tá? E você traz um assunto que tem, olha, tem anos que eu não escuto, que é o Mercosul, pessoal. Certo? O Mercosul foi assinado em Assunção, casualmente, tá? No dia 26 de março de 91, eu estava entrando na faculdade. E aquilo causou um alvoroço na época, tá? Porque, pô, finalmente, nós, países latino-americanos, vamos olhar para trás, né? Porque no Brasil a gente fala que o nosso desenvolvimento olhando para fora, né? Além mar, a gente nunca olha para trás, pelo amor de Deus, nossos irmãos, você usou o termo irmãos, né? Então, aquilo lá, todo mundo ficou animado, não, agora vai, né? Agora a gente vai olhar para os países, e aquilo lá foi fogo de palha, tá? Acho que durou o quê? Durou 5 anos, né? Todo mundo falava, hoje não se fala mais do Mercosul. Tá? Eu duvido que essa geração nova que está na faculdade hoje em dia, claro, eles sabem o que é Mercosul, tem uma ideia, mas não se fala mais, não sai mais no noticiário. Ou seja, o Mercosul ficou muito aquém do que a gente esperava que ele poderia ser. Tá? E a minha pergunta é exatamente essa, até a Juliana fez um comentário ali, que eu concordo completamente, tá? Que a gente não tem... No Brasil, a gente quase não se considera latino, que é uma vergonha, né? Uma vergonha enorme. Então, a minha pergunta é bem objetiva. Eu queria saber se, no Paraguai, se tem um pouco mais essa sensação de que a gente pode ser um bloco unido, de que nós somos irmãos, etc., ou se é igual no Brasil, a gente está pouco se lixando dos nossos países irmãos aqui, porque, de repente, né, nos outros países tem uma vontade um pouco maior, que no Brasil falta, na minha forma de ver, infelizmente. Então, eu queria que você pudesse fazer uma análise comparativa, tá? E fica aqui a minha mensagem para os jovens, para que a gente volte a acreditar no Mercosul, né? Pô, como você falou, a gente tem tudo aqui para ser um continente fortíssimo, riquíssimo, para acabar com a pobreza, para acabar com a fome, a gente tem tudo. A gente não considera, né? Não consegue fazer isso. Há 500 anos de colonização, a gente não consegue fazer isso. Então, se você puder fazer um pouco esse comentário, se no Paraguai é um pouquinho melhor ou também não tem muito essa visão de integração.
Bom, aqui no Paraguai, a nossa situação é um pouco diferente do Brasil, né? Aqui no Paraguai, a gente usa muito o termo que o Brasil espirrou, o Paraguai tem pulmonia, né? Que é um país tão pequeno, para as pessoas que não conhecem tanto, assim, o Paraguai é um pouquinho maior que São Paulo só. Né? Nós somos em 7 milhões de habitantes, né? Então 30 vezes menos população do que o Brasil. Então, a nossa economia depende muito mais dos insumos agrícolas, né, das exportações, da navegabilidade dos rios. Lembrando, o Paraguai não tem saída para o mar, né, então tem que depender ali da boa vontade da Argentina de deixar-nos passar os nossos produtos. Hoje tem boas alianças com o Brasil, está sendo construída a rodovia bioceânica que atravessa o Chaco Paraguaio e que vai para o Chile, vai economizar 15 mil quilômetros de navio, né? Vai conseguir exportar grãos através do Oceano Pacífico, atravessando para o Paraguai, e são esse tipo de integrações que não vieram através do Mercosul, né? Isso é uma realidade. Aqui no Paraguai, realmente nós não sentimos a diferença de estar ou não estar no Mercosul, mas sabemos que somos mais beneficiados do que o Brasil, Argentina e Uruguai. Por quê? Porque os três têm saída para o mar. O Mercosul tem uma série de tratados ali que são isenção de taxas e algumas coisas assim, né, que realmente fazem com que o Paraguai seja mais competitivo do que o Brasil, né, ou que mais competitivo do que o Uruguai. Então, muitas coisas desse tipo que reclamam o Brasil, que reclama a Argentina. A gente viu, se procurar nas notícias, há pouco tempo atrás, o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, ele estava negociando diretamente com a China para a comercialização de produtos de origem animal e vegetal, né? As costas do Mercosul, porque existe uma proibição daquilo. Então, eu acho que o Mercosul, ele tem, como o professor bem lembrou, mais de 30 anos, né, de vigência, mas efetivamente hoje não temos visibilidade do que é o Mercosul, além das placas dos carros, né, da não necessidade de apresentar passaporte para atravessar divisas. É isso. É isso que a gente sente do Mercosul. A gente não tem moeda comum, também não sei se é uma boa ideia, mas não tem. A gente não tem impactos comerciais realmente efetivos, né? Por exemplo, que a produção de matérias-primas do Brasil venha para o Paraguai para ser industrializado e levado para o Brasil sem taxas só para geração de empregos, por exemplo, são medidas que são muito efetivas para a redistribuição de recursos, né? Mas hoje não tem, e realmente uma opinião pessoal, assim, baseada no que eu escuto ali de pessoas que realmente entendem, é que o Mercosul está mais para acabar do que para crescer. Isso seria uma derrota para a América do Sul, isso sem dúvida alguma. Eu acho que o Mercosul tem que se expandir, eu acho que não somente ficar com o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, lembrando que a Venezuela entrou temporariamente através de propinas aos presidentes e depois foi expulsa novamente, ou suspensa, alguma coisa assim, mas a Bolívia não forma parte. A Bolívia hoje não tem saída para o mar. A Bolívia está isolada do mundo e ninguém dá a chance para ela, né? O Chile é a mesma coisa, né? Então, eu acho que é uma oportunidade e, digo mais, o Mercosul é um problema que vai ter que ser resolvido para a gente conseguir atingir a nossa meta de liderar a produção de alimentos no mundo. Isso é muito claro para a gente.
Que ótimo, muito obrigado. Fico feliz de ver esse tipo de visão e espero que outras pessoas, né, possam desenvolver esse espírito de integração, né, que sempre a gente desejou e nunca na prática conseguimos efetivamente, né. Obrigado, Bruno. Próxima pergunta, Bruno, é do Gustavo Sartorello. Ele te parabeniza, excelente trabalho. E a pergunta: o consultor do futuro necessariamente precisa estar se atualizando, seja curso, evento ou e-books? E como equacionalizar o tempo de rotina e as horas de estudo? Isso é um desafio para você? Muito boa pergunta e mandar um abraço também aí para o Gustavo, ele é uma pessoa muito importante na minha formação. Sem dúvidas, eu acho que todo mundo fala e sempre é falado isso, né? Nós vamos ter que estudar para sempre, a atualização constante e tal. Na prática é bem diferente, realmente é muito diferente. Normalmente as pessoas não conseguem tirar tempo, eu mesmo não consigo tirar tempo todas as semanas para estudar, mas uma coisa eu acho que é verdadeira, acho que os desafios que são colocados na nossa frente no dia a dia, sendo consultores, sendo professores, sendo vendedores, a gente vai passando por experiências na vida que nos ensinam muitas coisas, né? Nos últimos 4 anos eu tenho pego essa parte da, da, da minha da minha atividade para aprender. Eu não faço um curso assim, faço um curso a cada 6 meses, um curso de 6, 7 horas de estudo, alguma coisa assim. Mas eu pego um desafio que tem um cliente meu. O cliente meu ele está com muita dificuldade para manter os funcionários dentro da empresa. E eu vou atrás, eu começo a pesquisar, eu começo a ler, eu começo a anotar, eu troco ideia com outras pessoas, então aí é que eu vou acumulando conhecimento para resolver problemas. Eu acho que o aprendizado orientado à resolução de problemas é a melhor ferramenta que a gente tem, porque muitas vezes o que aconteceu comigo é que eu tenho consciência que formulação de rações de confinamento seria um grande diferencial para mim. Realmente, o conhecimento nunca está sobrando, né? E eu poderia, sei lá, fechar um novo cliente se eu mostrar segurança na nutrição de animais em confinamento, mas se eu não tenho aplicabilidade daquilo no momento que eu estou estudando, esse conhecimento vai morrer. Ele vai ficar ali guardado. E quando eu precisar dele, eu vou ter que pegar e ler tudo de novo, como eu fiz na faculdade, como eu estou fazendo hoje. Então, quando isso está comprovado, né, quando a gente aplica o conhecimento, ali ele fica guardado de uma maneira totalmente diferente. A gente cria conexões neurais novas que fazem com que esse conhecimento seja permanente na nossa mente, né? Então, eu pessoalmente faço cursos, mas eu tomo os desafios profissionais muito a sério como uma oportunidade de aprender uma nova matéria na minha vida, né? Então, lógico, quem de repente não tem muitos desafios, tem que enxergar do outro lado, né? A oportunidade. Olhar o mercado e ver, olha, o mercado hoje não sabe sobre gestão de pessoas. Aí eu vou atrás. E eu vou me destacar porque eu já consigo aplicar a gestão de pessoas amanhã. Hoje ninguém faz, mas eu consigo fazer. Então eu vou atrás e achar esse sentido no aprendizado. Não tanto pela motivação de fazer o curso. Eu acho que a parte mais difícil de aprender não é fazer o curso, ouvir o professor ou as coisas. É segurar o conhecimento. Segurar o conhecimento é realmente difícil. Isso é um desafio para não perder tempo, né? Porque você estudou um monte e depois vai lá e esquece tudo. Então,
Perfeito, Bruno. Ó, a próxima pergunta é do Neto, ele é doutorando aqui do laboratório. Ele fala: Boa noite, Bruno, excelente palestra. Dentre suas inúmeras consultorias, América Latina fora, qual sua percepção sobre a adoção das práticas sustentáveis pelos produtores? O produtor já consegue vislumbrar essa necessidade em sua produção ou ele ainda não possui olhos para essa parte ainda? E por quê? Bom, uma coisa que eu acho que cabe destacar para começar é que a consciência ambiental do Paraguai é bem diferente da consciência ambiental do Brasil, né? Em muitos sentidos. Muitos sentidos, e isso vai bem profundo na nossa cultura. Então, aqui no Paraguai, não é nem de perto a consciência ambiental que existe no Brasil, né? Acho que aqui o pessoal está menos preocupado com o meio ambiente do que no Brasil. Em linhas gerais, assim, comparações globais, não casos pontuais. E realmente é uma questão muito difícil de chegar e falar, olha, para de fazer essa prática aqui, porque ela degrada o meio ambiente. Porque simplesmente o cara te olha e fala, isso não tem uma punição, isso não tem um efeito negativo na minha rentabilidade no curto prazo, não tem por que eu me deter a repensar esse processo. Por falar, queima de pastagens, queima de restos de desmatamentos, né? Pulverização aérea, e assim por diante, né? A erosão do solo, você mostra assim, olha o Vossoroca que está formando aqui, você vai perder um monte de área. Se você falar, você vai perder um monte de área e isso vai te custar 10 arrobas por ano, por hectare, isso representa tantos milhões de reais, blá, 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 ele vai te ouvir. Mas se você falar o mais grave da erosão, que é a liberação de CO2 na atmosfera, ele vai te olhar e vai falar, eu não estou nem aí por isso. Eu não estou nem aí. Se for 3 hectares, se for tantos milhões de toneladas, metros cúbicos de terra que, que se mexeu e liberou um monte de CO2 no meio ambiente, não estou nem aí por isso. Então, acho que, voltando ali no ponto de inteligência emocional, eu acho que a inteligência emocional ela está muito relacionada à persuasão dos nossos clientes. E nós, como profissionais que temos embasamento científico, temos que conseguir persuadir as pessoas que pagam pelo nosso tempo. Não é? Eu conheço muitos consultores que eles chegam no ponto de eu falei para ele. Eu falei para ele. Mas se eu falei para ele e ele não fez, o que aquilo quer dizer? Que o que eu tinha para falar não era relevante para ele. E que ele não vai botar em prática aquilo. Então, em segundo lugar, o que vai acontecer o ano que vem? Ele vai me chamar novamente para tirar uma dúvida comigo, sabendo que o que eu falei para ele ele não considerou? O mais provável é que eu não consiga permanecer nesse cliente. Por isso que a gente tem que ir atrás da geração de valor. Muitas vezes o nosso cliente ele não entende que inseminação artificial é uma prática que ajuda a aumentar a produtividade, que ajuda a diminuir o tempo do animal dentro da fazenda, que diminui a emissão de gases de efeito estufa, e assim por diante. A gente tem que ir atrás do porquê que ele não quer adquirir uma tecnologia, né? Por que ele não quer se preocupar com o meio ambiente? Então, a persuasão forma parte fundamental da geração de valor. Porque se o cara parar de te ouvir, ele não concordar contigo, mas ele enxergar que existe uma problemática que hoje ele não tem que lidar com ela, mas ele tem certeza que o filho dele ou o neto dele vai ter que lidar, ele não concorda, mas ele enxerga que alguém vai ter que lidar com aquilo.
E aí ele para e fala, puta, o Bruno fez eu repensar uma convicção que eu tinha há décadas e que ninguém que eu conheço parou para pensar naquilo. E ele fez chamar minha atenção nesse ponto, e aí ele começou a cuidar aquilo que ele não vai usufruir, né? Porque a proteção ambiental ninguém de nós vai usufruir mesmo, né? Então, eu acho que a parte ambiental e social também, né? Eu acho que as duas são os pontos muito pendentes na nossa atividade rural. Tem que ser, se necessário, a gente tem que persuadir, né? Tem que achar a forma da pessoa conectar a importância do tema em específico com o que ele faz hoje. É bem complexo, assim, é bem chato por vezes, tem que... Posso furar a fila aqui? Essa é uma fala muito importante que eu queria de novo destacar, tá? Hoje, eu e o professor Ricardo, né, demos uma aula ali para os alunos da sociologia sobre a história da agricultura brasileira. Então, faz parte da nossa cultura a gente culpabilizar, né, Bruno? Então, assim, o produtor que não quer adotar prática, o produtor, então a gente sempre terceiriza, né? Não, a culpa foi dos portugueses, não, a culpa foi dos senhores do café, a gente sempre terceiriza a culpa, né? Então, essa tua fala, ela ratifica de novo a tua postura ética, né? De que cabe a nós, pô, gente que tem conhecimento, né? Gente que tem conhecimento, e cabe a nós, então, o esforço de mostrar para ele que uma prática ambiental é uma prática que vai beneficiar ele, vai beneficiar a sociedade, vai beneficiar todo mundo. Então, de novo, é aquela tua postura de assumir, né? Não, isso é responsabilidade minha. E não simplesmente dizer, olha, eu não trabalho com a parte ambiental porque o produtor ele resiste muito, ele não aceita. Então, claro que é o que você falou, é um esforço, é difícil, não é fácil, mas cabe a nós, né, que temos a informação, que temos a formação, temos o conhecimento, de trabalhar com ele, mostrar para eles que isso é um problema para ontem, né, para ser resolvido. Então, mais uma vez, é muito interessante essa tua postura de chamar para a gente a responsabilidade, a gente terceirizar para deixar acontecer, né? Então, muito interessante, uma visão muito diferenciada que você traz, né, no sentido de a gente assumir essa responsabilidade e se virar para tentar convencê-los, né, que é benéfico para todo mundo. Então, furei a fila só para fazer esse adendo aí. Mas aí, agregando, professor, realmente, se não cabe a quem tem a consciência do que está acontecendo, cabe a quem, né? É a mesma coisa esperar que uma criança escove os dentes porque sim, né? Não entende por que aquilo é importante. Ela faz porque é obrigada a fazer aquilo. E se na hora que ela não conseguir fazer, ela deixa de fazer aquilo, né? Então, nem por isso tem que... quem tem a consciência, muitas vezes, tem a maldição de ter a consciência do que está acontecendo. E tem uma obrigação, e mais do que a obrigação, porque eu estou sendo pago, ou seja, a minha hora tem um custo para o cara, né? Então, se ele está pagando por aquilo e eu estou enchendo o saco dele, com desculpas do termo, é a minha obrigação, né? Fazer a persuasão e também se eu tiver a intenção de permanecer com aquele cliente do lado desse cliente, né? Então, acho que é uma responsabilidade, sim, e quem tem a consciência tem o dever de salientar toda vez que for possível aquilo. Mais uma pergunta minha de novo. Como que a consultoria em fazendas pode ajudar a diminuir a pobreza rural, principalmente dos trabalhadores rurais, do que não são proprietários da terra? Desculpa, você pode repetir a pergunta? A primeira parte eu não entendi. Como que a consultoria nas fazendas pode ajudar a diminuir a pobreza rural, principalmente quando você pensa nos trabalhadores rurais, aqueles que não são proprietários da terra? Essa é uma pergunta que realmente está muito ligada ao meu propósito. Eu acho que, bom, contextualizando, o Paraguai é um país onde 30% da população está considerada dentro da faixa de pobreza. Tá? E quando a gente olha o meio rural tem
mais de 80% dessa população vulnerável, né, que sempre é a mais afetada por crise climática, por crise econômica, por insegurança e assim por diante, né? E lógico que as fazendas são as instituições, né, as empresas que dão oportunidade a essa população. E quando eu falo assim em propósito, para mim, desde muito novo eu vou para o campo, e eu sempre fiquei muito impressionado com é, com a realidade dessas pessoas, não somente econômica, social, cultural. Eu acho que tem tanta coisa para mudar, tem tanta coisa errada ali, e eu acabei escolhendo a consultoria. Um dos grandes motivos foi por causa dessa população rural. E eu acho que a consultoria, primeiro, acho que eu esqueci de falar, mas a consultoria, ela sempre, sempre, sempre deve estar orientada à geração de valor, seja econômico, seja social, seja ambiental, seja pessoal do produtor. Eu conheço, eu tenho clientes que não produzem por causa do dinheiro. São empresários que decidiram passar mais tempo no campo e comprar uma fazenda e eles querem que aquilo funcione direito. E esse é o valor que eles recebem. O valor que eles recebem é na satisfação dos funcionários deles, né? Então, eu acho que se a consultoria estiver bem orientada, que é no aumento da rentabilidade do negócio, no aumento da sustentabilidade do negócio, aumento da qualidade de vida dos que estão envolvidos na produção, sempre a gente vai acabar impactando também nessas pessoas. Indiretamente, sem trocar duas palavras com o capataz, com quem for da fazenda. Sem trocar palavras. Se a empresa melhorar em qualquer um desses sentidos, a gente vai estar impactando positivamente essa população mais vulnerável. Mas a gente tem como fazer mais ainda. Nós já estamos na casa deles. E ali a gente tem uma oportunidade única de fazer capacitações, treinamentos, de trazer novidades para eles, de chamar atenção aos filhos sobre a importância de estudar, sobre a importância da saúde pública, sobre a importância das políticas públicas. Se a gente criar os vínculos, né, essa conexão com as outras pessoas, nós conseguimos transmitir qualquer tipo de informação e conseguimos transformar a forma de viver deles. Não tirar eles da cultura deles, nem nada disso, né? Mas transformar, que eles consigam ter a oportunidade, quando finalizar o colégio, de ir para a faculdade, porque eles deixaram essa janela aberta, né? Deixaram essa porta aberta, uma possibilidade, uma oportunidade. Agora, uma pessoa que tem que abandonar a escola na 9ª série não consegue almejar a faculdade, né? Uma pessoa que não teve os cuidados com a saúde tem a sua vida limitada por causa disso, né? Então, eu acho que, para mim, é um dos principais motores assim da minha profissão, da minha carreira profissional, é conseguir impactar a maior quantidade de funcionários rurais. Eu acho que são poucos os locais onde a gente consegue impactar tanto nessa população, especificamente, né, que trabalha em empresas rurais. E é um convite, né? É um convite para todo mundo que está ali envolvido na atividade, que presta consultoria. Aqui no Paraguai a gente toma muito tereré, que é um chimarrão frio, né? E não existe melhor forma de se conectar com o paraguaio do que tomar um tereré com ele. Para muitos pode ser um pouco antigênico, mas a gente esquece isso e vai, toma um tereré, troca uma ideia com ele, pergunta quantos filhos tem, onde os filhos estão, chama o filho para falar.
criar aquela conexão. Depois, toda vez que você vai naquela fazenda, o filho vai e te cumprimenta, te pergunta o que você trouxe para ele, e aí ele começa a te ver como uma referência, né? Você mudou a vida do filho, né? Você criou uma nova referência, um novo modelo a seguir, né? E eu acho que aquilo tem um impacto enorme na nossa sociedade. Bruno, perfeito. A gente já está caminhando para o final e a gente vai para a última pergunta. É do Ataliba. Ele comenta: pesquisas relatam que em 2050 o mundo terá um aumento de aproximadamente 2 bilhões de habitantes na Terra. Será que teremos alimento suficiente para suportar toda essa demanda? Bom, assim, eu não tenho os dados exatos aqui, mas eu lembro que na faculdade várias palestras e tudo indicavam que a gente hoje no planeta já produzimos alimento para 9 bilhões de pessoas, né? Nós somos em 8 bilhões, acho, agora. Então, teoricamente, hoje nós conseguimos atender a demanda daqui 30 anos, né? Um problema que a gente ainda não resolveu é 30% de desperdício, né? Que isso é absurdo, é muita coisa, a tecnologia tem que avançar muitíssimo ainda nesse sentido do desperdício, e o mundo ainda tem áreas para desmatar, e eu, pessoalmente, isso daqui é uma opinião muito pessoal, eu não acho necessário desmatar nem 1 hectare a mais. Aquilo representa uma problemática social muito grande. Eu acho que falar desmatamento zero é muito fácil, executar aquilo é realmente difícil, e quem não trouxer novas ideias para resolver essa problemática não está ajudando na causa do desmatamento. Então, falar, por dar um exemplo aí, ó, Vanessa tem uma fazenda, mas a Vanessa ela não teve dinheiro para desenvolver aquela fazenda e torná-la produtiva. Ela tem hoje floresta. Ô, Vanessa, dá essa fazenda para o governo e larga a mão aí de 10 milhões de reais, 30 milhões de reais. É muito fácil para quem está na cidade, que não tem, ou quem está no campo também, para quem estiver onde for, falar, ah, Vanessa, dá a fazenda para o Estado. Isso não é uma solução. Isso definitivamente não é uma solução, porque ninguém vai concordar com aquilo, e quem tiver área para ser desenvolvida também não vai concordar com aquilo, porque vai dizer, pô, se fizeram aquilo com ela, por que não vão fazer comigo? Então, isso corta a conversa que a gente tem que ter. O desmatamento é uma conversa que a gente tem que ter, que a gente nunca teve, né? A gente nunca parou para conversar. Isso vocês podem procurar em milhares de lugares. Nunca paramos para conversar sobre o impacto do desmatamento e da verdadeira necessidade da humanidade em continuar a desenvolver novas áreas produtivas. E está comprovado por diversos modelos matemáticos, até mesmo pela Embrapa, que com a extensão produtiva atual, nós conseguimos produzir alimento para 12 bilhões de habitantes, 13 bilhões de habitantes, tranquilamente. Isso, por dar um exemplo absurdo, assim, a lotação média em cabeças por hectare do Paraguai, ela não supera meia cabeça por hectare. Então, no Paraguai são necessárias 2 hectares para manter um animal. Isso já existe a tecnologia para mudar, para subir para 1,5, sem necessidade de confinamento. Eu acredito que nós temos a tecnologia suficiente, como humanidade mesmo, de não precisar 1 hectare a mais. Agora, a problemática que a gente tem que resolver é o que vamos fazer com todas aquelas pessoas que detêm terras que é floresta. Até a gente não resolver esse problema, nós vamos continuar discutindo a degradação da biodiversidade, a perda de áreas das onças e assim por diante, né?
Eu acho que é uma conversa muito, muito profunda, que não é fácil de resolver para países como o Brasil, Paraguai, Argentina, onde temos 30%, 40% de população pobre, né? Ficar comprando mata é uma causa muito nobre, mas hoje não tem esse dinheiro. Eu não vejo esse dinheiro. Eu até gostaria que o Elon Musk aí está lançando foguete para o ar, vem aqui e compre a metade do Chaco que está ainda para desenvolver, que fique floresta, que seja o maior detentor de florestas do mundo, não o maior detentor de dinheiro do mundo, né? Então, acho que é muito complexo essa questão de novas áreas mas alimento para o mundo, para mim sobra e a população tá também. Eu vi várias reportagens que a humanidade vai chegar num ponto de estabilização da população. Então não vamos ultrapassar muito 10 bilhões de habitantes e tem comida para todo mundo, não precisa mais área. Realmente, isso a tecnologia realmente mudou o panorama radicalmente nos últimos 30 anos. Né? Bruno, perfeito. Eu já vou deixar aqui nas falas finais, te agradecer, te parabenizar pelo profissional incrível que você é, pela pessoa incrível também que você é. E gostaria de deixar avisado para o pessoal, então os certificados vão estar disponíveis no site do Live, vou deixar aqui no chat para vocês. E também lembrando que o Diálogos vai ficar disponível no YouTube do Live e também no podcast. Aí eu vou passar a palavra aí para as considerações finais do professor Augusto. E como de praxe, o nosso palestrante é que dá as palavras finais aí e dá boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Professor Gameiro, a palavra é sua. Muito obrigado, Vitória. Você fez um excelente trabalho de moderadora, tá? Então, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação também. E, bom, eu não vou falar mais coisas aqui, já falei bastante, só queria também te agradecer, Bruno, renovar minha admiração pelo teu trabalho, tá? Que você continue aí nos ensinando muitas coisas, servindo de modelo para os nossos jovens, tá? Nunca esqueça da Efizéia, tá? Da USP de Pirassununga, tá? Da Heloísa, que está aqui com a gente. Obrigado, Heloísa, pela tua participação também. A Jox é uma empresa referência em consultoria no agronegócio para o nosso país hoje, tá? Então, assim, muito obrigado, Bruno, continue firme com essa garra toda, tá? Que você vai longe. Agradeço também a todas as pessoas, nossos alunos da turma 87, que está conosco aqui, turma que está aqui da veterinária, todas as demais pessoas. Um agradecimento especial também à nossa equipe, que faz os diálogos, né? Que parece que é simples, mas não é, dá um bom trabalho. Então, agradeço muito a Vanessa, a Sabrina, ao Neto, a Vitória também, mais uma vez. E é isso. Como a Vitória falou, Bruno, você que vai fazer o encerramento, eu termino aqui. As últimas palavras são suas, você fica à vontade. Mais uma vez, gratidão aí, siga firme, muito obrigado, tá bom? E um grande abraço a você e a todas as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu falei até para o professor, eu curti demais fazer essa apresentação, eu aprendi uma coisa incrível. Pela primeira vez na minha vida, eu usei o chat GPT. Então, eu acho bom, é gratidão absoluta para mim. A FZE é uma casa, as pessoas que estão ali são parte da minha família, são pessoas que formaram parte da minha formação num dos momentos até talvez mais difíceis da minha vida. Então, a gratidão é absoluta a Heloísa Xavier pela oportunidade que me deu naquele momento, que não somente eu estava precisando de conhecimento, eu estava precisando de dinheiro também, e as duas coisas vieram juntos e com muito amor também. E, bom, é uma gratidão enorme para todas as pessoas que me inspiraram, que me deram um exemplo, que me ensinaram, que me corrigiram quando eu precisava e todas as vezes que eu preciso. Eu acredito que todos, no fundo, todos somos consultores, intraconsultores, extraconsultores, somos consultores dentro da família, dando conselhos, somos consultores dentro da profissão, e é realmente essa sensação de que o que eu sei pode ajudar e complementar o que o outro sabe e o que o outro é, e o oposto é totalmente verdadeiro. A gente tem que estar aberto à consultoria,
da onde ela vier. Pode ser uma pessoa que está na rua, que viu alguma coisa que você precisa ouvir, e é ter essa abertura e essa humildade para saber ouvir também os consultores que andam por aí na vida, né? Então, eu queria deixar essa reflexão. Eu nunca paro de aprender. Eu acho que o dia que eu parar de aprender, eu não achar nada interessante para entender nesse mundo, minha vida acaba. E, bom, é isso que me move e eu agradeço poder estar aqui com vocês. Sempre são pessoas diferentes e eu acho que é uma oportunidade incrível. Tomara que não seja a última. Obrigado.